Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Jennifer Thomas e esse é o Bagunça Organizada, o nosso guia para encontrar alguma ordem em meio ao caos ambiental. Do café da manhã até o jantar, quantas escolhas você faz ao longo do dia que poderiam ser substituídas por opções mais sustentáveis? Na alimentação, uma tendência para reduzir o impacto no meio ambiente são os produtos plant-based, que, em bom português, são os alimentos à base de plantas. Há alternativas no mercado que substituem desde carnes até leite, por exemplo, e que oferecem sabores e texturas similares aos de proteína animal. Para contar um pouco mais sobre esse universo à base de plantas, hoje eu estou com a cofundadora e diretora de marketing e comunicação da startup Naveia, Alex Soderberg. Alex, seja bem-vinda. Conta um pouco pra gente sobre quem é você. Muito obrigada, Jennifer, por me receber. Eu sou sueca, metade austríaca, tenho 33 anos, eu sou vegana há uns 10 anos e sou formada em gestão de recursos ambientais e ciências de solo. Estou morando agora há uns 3 anos no Brasil. Morei uns 2 anos na minha adolescência no Brasil, foi assim que eu aprendi português. E antes do Brasil, agora desses 3 anos no Brasil, eu morei 8 anos em Berlim, onde fiz a minha faculdade, né, minha graduação e pós-graduação. E fiquei alguns anos trabalhando numa tipo de uma incubadora de startups de alimentos sustentáveis e orgânicos. Eu já venho dessa área, sempre me fascinei com alimentos, esse mercado de alimentos mais sustentáveis. Legal. E então, já puxando um pouco, né, para um pouquinho dessa sua história, como que foi o seu caminho no empreendedorismo? E nessa sua trajetória, né, por que você decidiu trabalhar na área de alimentos? Conta um pouco mais sobre o que você está fazendo hoje. A minha formação foi mais nessa área de gestão de recursos naturais, sempre me interessei muito pela produção de alimentos, né? Eu acho que, em termos de sustentabilidade, a alimentação e consumo de alimentos é um impacto inevitável que a gente tem, né? Diferente da indústria de moda ou de outros setores do mercado. Alimentação e comida é algo que todos nós temos que fazer, e a maioria da população faz isso 3 vezes por dia, né? Então, é algo que a gente tem que olhar e entender quais são as soluções melhores para tornar esse impacto menor, né, no planeta. Alimentos veganos, porque, né, como eu falei, eu sou vegana já há 10 anos. Acredito que a gente evoluiu até um certo ponto de conseguir nos alimentar sem precisar causar esse sofrimento, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente tem o conhecimento científico, que a gente não precisa mais de proteínas de origem animal, entender como é que a gente pode se alimentar de uma forma que tenha menos impacto no planeta, já que a gente não vai sacrificar nada em termos de nutrição ou de bem-estar, né? Então, acho que para mim, a minha escolha do veganismo foi muito esse entendimento, né? De entender que é uma questão de evolução, da gente entender isso como uma solução para o problema que a gente tem hoje com a gestão dos nossos recursos. E a Naveia foi muito uma ferramenta para praticar esse propósito, né? Morava em Berlim, né? Eu e o Felipe, meu marido e sócio na Naveia, a gente morava em Berlim quando surgiu a ideia da Naveia. E foi engraçado porque foi no momento que eu, durante meu mestrado, estava estudando o impacto da indústria do laticínio no Brasil. E como que eu estudava ciências de solo, né? Eu achava fascinante que o Brasil, que tem a maior manada de gado do mundo, tem mais de 70% dos seus pastos em algum estado de degradação, né? E que o leite vegetal ainda não era uma coisa muito comum no Brasil. Tinha certeza, eu sou sueca, né? Eu cresci com leite de aveia. Leite de aveia já existe desde o início da década de 90 na Suécia. Foi inventado esse processo que a gente usa, que hoje muitas empresas usam, foi inventado na Suécia. Então, eu conheci o leite de aveia desde pequena, mas o Felipe chegou na Alemanha, experimentou e falou: que leite é esse? O que é isso? Aí eu falei: leite de aveia, vocês não têm leite de aveia no Brasil? Como assim? Ele falou: não tenho. E o leite de aveia fez muito sucesso, tem feito muito sucesso lá fora, não só na Europa, como também nos Estados Unidos e na Ásia, justamente porque teve uma receptividade muito grande com o público não vegano, né? Então, quando a gente uniu essas duas coisas, entender o que é uma alternativa
de fato, atraente para um público não vegano poderia ter em escala para o cenário ambiental e o impacto que o laticínio convencional tem no Brasil hoje, né? A gente realmente enxergou no leite de aveia uma ferramenta de criar esse impacto. Entendi. E claro que você tem a sua história pessoal, né? Você é vegana. O que fez vocês decidirem investir em um produto vegano, né? Entrar nesse mercado realmente como um negócio? A gente acredita, eu compartilho, o Felipe compartilha essa visão que eu tenho, que a gente entende, né, que a alimentação, a dieta vegana a solução, talvez, para os problemas que a gente tem com gestão de recursos quando a gente fala sobre a cadeia de alimentos. Existe um estudo muito legal que a gente sempre apresenta, né, comenta, um estudo da Oxford, que é o estudo mais compreensivo já feito em termos de olhar para os impactos ambientais de alimentos produzidos em todos os tipos de dietas, né? Então foram estudados mais de 40 mil fazendas para entender o impacto ambiental que cada um desses insumos de matérias-primas tinham, para avaliar qual dieta seria mais sustentável, né? E a conclusão desse estudo foi que sim, uma dieta vegana é realmente o caminho mais rápido, mais viável para a gente reduzir esse impacto ambiental que a nossa cadeia de alimento tem hoje no planeta. Trazer produtos que conseguem quebrar essa barreira, esses preconceitos de produtos veganos, né, e que consegue falar com o público não vegano, foi isso que a gente enxergou no leite de aveia, por isso que a gente queria entrar nisso. Então, a gente tem uma frase que a gente não é uma marca com propósito, mas um propósito que criou uma marca. É muito nisso, né, que a gente enxerga a Naveia, um propósito que a gente está praticando com ela. Qual que é o potencial dos produtos plant-based, né? Então, e principalmente considerando a projeção de 10 bilhões de pessoas, esse tipo de alimento ele é realmente viável, pensando como uma solução para alimentar a população global? Eu acho que a gente teve uma primeira geração de produtos veganos por falta de escala, né? São mais caros. Eu acho que no Brasil a gente ainda vive nessa primeira geração desses produtos veganos, que por falta de escala, comparado às versões de origem animal delas, né? São mais caras. Posso entrar isso pode ser um outro podcast inteiro só para falar sobre a criação de preço do leite vegetal, né, quando se compara com leite de vaca. Poucas pessoas questionam, né, como é que chega ao preço do leite de vaca. A gente paga por esse preço, por estar chegando à prateleira por R$5, a gente está pagando em muitas outras maneiras, né? Além de impostos, tem muito subsídio que vai para essa indústria. Ela tem muito escala, né, que esses produtos ainda não têm. Então, são vários fatores, né, que influenciam essa criação de preço. Então, eu acho que realmente é mais uma questão de tempo, da gente estar ainda no Brasil passando por essa primeira geração. Lá fora, isso já está mudando, né? Então, na Alemanha, se eu entro num supermercado, eu já encontro um leite vegetal para o mesmo preço do leite de origem animal na prateleira. Isso é uma questão de mudança de cultura. Então, eu acho que nessa percepção de não ser uma solução viável por ser mais caro produzir, talvez eu acho que é muito consequência da gente ainda estar vivendo um início desse mercado, né, dessa tendência aqui no Brasil. Mas quando a gente vai fora e a gente vê que já tem um histórico assim, de 10, 15, 20 anos, às vezes, desses produtos no mercado, esse cenário já está bem diferente. Muitas vezes a gente olha para o mercado vegano e a gente fala mais sobre os produtos processados, né? E a gente esquece a grande variedade de alimentos veganos que a gente tem, que fazem parte do nosso dia a dia, que no Brasil, feijão, arroz, couve, né, farofa, isso tudo é vegano. Ou pode ser vegano se você não coloca bacon ou outras coisas dentro, né? Mas é uma refeição vegana muito saudável, muito acessível, muito mais acessível até do que se tivesse uma carne junto ali nesse prato. A percepção do que é comida vegana, né? Então eu acho que falta uma educação alimentar, um pouco sobre isso também. No outro lado do mercado também muito uma questão mais do mercado amadurecer mais e a gente começar a ter preços mais viáveis, né? Isso é uma questão muito importante para a gente na Aveia. A gente está
o tempo inteiro tentando puxar o preço o mais baixo possível. Hoje a gente já tem um preço muito competitivo na gôndola, né, quando a gente compara com outros leites vegetais, justamente para a gente quebrar esses preconceitos e tornar esses produtos cada vez mais acessíveis. E talvez puxando por alguns exemplos, né, que você trouxe de outros países, né, quais são as formas práticas de fazer com que esses preços fiquem mais acessíveis para a população? Eu acho que mudança de cultura mesmo. Eu acho que tem várias pessoas, né, envolvidas para isso. É uma questão de tempo. Eu acho que hoje a gente vive numa era de informação, né? Então eu acho que essa mudança de cultura pode acontecer muito mais rápido do que talvez já aconteceu na Alemanha na década de 80, né? Então essa mudança demorou mais lá, talvez. Então a gente tem esse luxo hoje de poder aprender desses países e estar vivendo num momento onde a informação viaja muito rápido, é muito acessível. Para o consumidor, né, para as pessoas que fazem essas escolhas nas feiras, nos mercados, né, você falou um pouco sobre isso, sobre a percepção da refeição, né, entender o que é uma alimentação vegana. Como que a gente pode fortalecer essa construção dessa percepção? E qual que é essa relação, né, entre as escolhas que a gente faz, pensando na nossa alimentação e o cuidado com o meio ambiente? Então, eu acho que hoje o consumo consciente já é muito maior, né, do que no passado. As pessoas são cada vez mais preocupadas com o impacto que eles têm através das escolhas de consumo no supermercado, né? É, eu acho que é um momento muito desafiador para consumidores. Eu sou consumidora também, né? Todos nós somos consumidores, eu sei o quão, e eu trabalho nesse mercado, estudo isso 24 horas, né? E posso também ficar confusa sobre entender exatamente o que eu estou consumindo, o que eu estou comprando, quais são esses ingredientes, pesquisar cada ingrediente, entender de fato o que essa empresa faz, como ela trabalha, qual é a ética dessa empresa. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito desafiador para o consumidor que quer ser um consumidor consciente, porque você tem que pesquisar tudo e as marcas, né, trabalham muito bem com narrativas e marketing, e greenwashing é uma coisa muito comum, né, hoje no mercado. Então, é um desafio muito grande. Então, eu acho que falando como marca, né, e como alguém que trabalha com comunicação de uma empresa sustentável, eu acho que o maior desafio que a gente tem é de passar essa autenticidade, né, e passar essa segurança e essa confiança para o consumidor, para ele saber ter o máximo de transparência do que a gente faz para poder ficar tranquilo na hora de comprar o produto, né? Mas eu acho que é realmente um momento muito difícil para consumidores para fazer essa escolha de consumo consciente, saber exatamente o impacto que a gente tem, né, com cada alimento que a gente compra e consome. Quais são as principais diferenças, né, na produção de um leite de aveia, né, comparando com o leite de vaca, né? Qual que é essa diferença de impacto? Essa narrativa da comparação do leite de aveia com o leite de vaca, se você for pesquisar em mídias internacionais, né, o leite de aveia foi muito apresentado e teve assim um breakthrough, né, um sucesso muito grande por causa dessa narrativa dela ser considerado o leite vegetal mais sustentável, com menor impacto entre todos os leites vegetais. Então, é importante sempre deixar claro que quando a gente compara os leites vegetais com o leite de vaca, qualquer leite vegetal tem um impacto menor do que o leite de vaca, né? Mas quando a gente começa a comparar entre os leites vegetais, geralmente se comparam quatro pilares, na verdade. É o uso de terra, né? Quanta terra que é consumida, usada para produzir aquela matéria-prima. É o consumo de água, são as emissões de gases de efeito estufa e geração de resíduos, né? Então, quando a gente soma a performance assim, dentro desses pilares entre todos os leites vegetais, o leite de aveia ganha e é campeão, né? Então, tem um menor impacto somando todos esses quatro fatores. O leite de vaca, né, consome muito desses recursos, então eu sei que você vai me perguntar sobre o nosso projeto da Floresta na Veia, né? Então eu até aproveito para falar que a gente vive muito perto dessa realidade do produtor de leite, né? O impacto que ele tem. A gente comprou no ano passado 220 hectares no sul de Minas, que
perto do Parque de Ibitipoca, numa região onde só tem produtor de leite de vaca, e o sul de Minas já é considerado, né, o berço da cultura do laticínio brasileiro, então é um lugar muito simbólico para a gente fazer esse trabalho que a gente quer fazer lá, o impacto que a gente quer criar lá. E foi muito importante para a gente esse projeto, porque a gente fala tanto sobre mudar os hábitos do consumidor, né? A importância do consumidor ser um consumidor consciente, entender tudo o que está acontecendo na indústria do laticínio, né? Para entender por que faz mais sentido a gente consumir leites vegetais. Então, se a gente fala tanto com o consumidor final, a gente também tem que dar atenção para quem é o produtor desse leite de vaca, né? Do leite de origem animal. A gente achava muito importante a gente estar trabalhando com soluções para todo mundo que está envolvido nessa cadeia. Então, por isso que a gente escolheu comprar essa terra. Foi um laticínio, teve uma pequena produção de queijo, né? Geralmente essas produções nessa região são muito artesanais, muito pequenas, produtores familiares. Eram 220 hectares, quando a gente comprou ainda tinha 70 cabeças de gado, né? Cabeças de vaca leiteira, pastando nessa terra. Então, você tem uma vaca por mais de 2 hectares, né? O uso de terra incrível, muito desproporcional pela quantidade de alimento que você poderia produzir nessa terra. E você tinha uma produção muito pequena, né? Porque essas pastagens já são tão exploradas tem tanta erosão e tanta degradação desse solo que ela já não rende mais muito, né? Então, tinha 2 pessoas vivendo dessa produção, né? Podendo trabalhar lá. Então, a gente chega lá querendo mostrar que é possível você gerar mais renda, gerar mais emprego, gerar mais alimento e devolver muito dessa terra para a flora e fauna natural. Então, 90% dessa terra a gente está devolvendo para a natureza, fazendo um projeto de regeneração para ela voltar a ser Mata Atlântica, e em 10% a gente vai poder, em sistema agroflorestal, produzir 80 toneladas de alimentos por hectare. Então, nessas 10 hectares, a gente vai ter 800 toneladas de alimentos, né? E a nossa expectativa, quando a gente produz todos esses 10 hectares, vai ter no mínimo 20 a 30 empregos gerados, né? Então, a gente tenta fazer essa comparação, né? O que é possível, o que é uma saída, uma solução que não só recupera e regenera ambientalmente, mas também socioeconomicamente, né? Porque a pessoa que depende dessa produção, a gente não pode deixar de falar sobre socioambientalismo, né? Quando a gente fala de ambientalismo, então... E como que foi a escolha dessa área, né, da floresta? Né, qual que é o projeto? Por que na Mata Atlântica? Como que vocês tomaram essas decisões? A gente é uma empresa de leite vegetal. Quando a gente hoje no Brasil fala sobre leite, cultura de leite e de queijo, geralmente se fala de sul de Minas, né? Então, eu acho que é o lugar onde a gente consegue quebrar um pouco esses preconceitos, né? O que é essa nostalgia, que você associa com essa cultura, né? E mostrar que tem um outro caminho. E isso não significa deixar de consumir, deixar de fazer queijos, deixar de fazer receitas típicas mineiras. A gente consegue ter as mesmas rotinas, os mesmos rituais, né? Só fazendo algumas mudanças, algumas escolhas mais conscientes. Então, o sul de Minas eu acho que é muito simbólico por causa disso. E por causa da degradação de pastos pela indústria do laticínio que existe lá, né? Todas essas áreas degradadas, né? Essa iniciativa que vocês tiveram de reflorestamento e o mercado de alimentos vegetais, né? O que vocês enxergam de potencial no mercado brasileiro? Né? Como que vocês veem o crescimento da empresa? Olha, no mercado brasileiro eu enxergo um potencial enorme, né, no mercado vegano. A gente vê isso, a gente vê muitas marcas surgindo e fico tão feliz com isso, né, de ver tantas marcas veganas surgindo no mercado brasileiro, porque é muito o começo, né? Como eu falei, já fiquei alguns anos trabalhando nessa área. O meu trabalho era basicamente de escolher por volta de entre 100 e 150 startups por ano
para incubar, para ajudar, para conectar com o varejo, para entender aonde eles precisavam de um apoio nosso. O mercado alemão, né, está em um outro momento, né, numa outra fase. Já tem um mercado muito mais maduro, não só em relação a produtos orgânicos, mas também o mercado vegano, né, tem muito mais opção do que tem aqui. Então, de estar aqui no Brasil trabalhando com uma marca vegana, trabalhando com um produto vegano, nessa primeira geração, nesse crescimento, assim, nesse boom de marcas, é muito divertido, muito legal, é muito inspirador. Então, eu vejo um potencial enorme nisso. Eu acho que tem um dado legal que geralmente, quando a gente compara tendências de consumo de alimentos aqui no Brasil, um mercado que é interessante a gente comparar, né, se referir ao mercado americano, diferente do mercado europeu. As tendências do mercado europeu geralmente são um pouco diferentes do que o americano. Então, quando a gente olha o mercado americano, o mercado de leite, isso inclui todos os leites, né, o leite de origem animal, como todos os leites vegetais, o leite vegetal já representa 20% desse mercado, né? Aqui no Brasil não tem números tão claros, porque às vezes é incluído o leite de soja, às vezes não, né? Produtos que nem a Dade e tal, por alguns consumidores estão considerados um suco, outros consideram leite vegetal, então por isso que os números não são tão claros, mas a gente está na faixa entre 1% e 2%, né? É longe dos 20%. Então, se a gente entende que o consumidor brasileiro geralmente acompanha as tendências do mercado americano, né? A gente tem ainda um potencial gigante nesse mercado e espaço para muitas marcas e muitos tipos de leite vegetal. E a mesma coisa vale para as carnes vegetais, né? Isso é uma tendência super forte. A gente tem marcas incríveis aqui no Brasil que eu diria que acompanham muito bem o ritmo, a qualidade, né, o nível de inovação que tem lá fora. O mercado vegano, né, claramente uma tendência, um potencial de crescimento grande. Uma outra área que eu acho muito legal, quando eu vejo marcas de empresas que não só copiam as tendências do mercado lá fora no sentido de matérias-primas que eles usam, né? Então, a gente vê uma proteína de ervilha sendo muito usada na Europa. Tá, mas talvez a proteína de ervilha não precisa ser a proteína vegetal mais usada no Brasil. A gente tem muitos feijões, né? A gente tem um fornecedor incrível aqui no Brasil, que a RS Blumos, que é uma empresa que só vende ingredientes para a indústria de plant-based, né? Para a indústria de marcas veganas. E eles estão desenvolvendo um trabalho incrível com feijões brasileiros, uma ótima fonte de proteínas. Por que a gente não, né, olha e valoriza essas matérias-primas brasileiras que a gente tem? Então, eu acho que ali tem um potencial de crescimento incrível, porque o Brasil tem tanta biodiversidade, né, que a Europa e os Estados Unidos não têm. Quando a gente olha para todos os ecossistemas que a gente tem na Amazônia e Mata Atlântica, a gente tem uma biodiversidade enorme, muitos alimentos ainda não muito explorados pelo mercado. Então, ali eu vejo um potencial bem grande da gente, eu já falo a gente, né? Mas que os brasileiros se apropriam mais dessa biodiversidade brasileira que a gente tem. Para a gente fechar, né? Se a gente for pensar nas pessoas que pensam que têm vontade de reduzir o consumo de proteína animal, mas que não sabem muito bem por onde começar, quais são algumas dicas que você dá, né, para alguém que quer tentar mudar a alimentação e ainda não sabe direito o que fazer? Ótima pergunta, né? Como vegana, eu acho que muitos veganos, se tem algum vegano escutando, estão muito acostumados a dar esse tipo de dica, né? Então, o que eu acho que funciona bem é não pensar no começo, isso depende muito da alimentação atual da pessoa, né? Mas se a pessoa ainda tem muita dificuldade de mudar ou de incluir uma alimentação mais vegana, é começar aos poucos, né? Enxergar onde você acha que é mais fácil você mudar alguma coisa. Então, por exemplo, no café da manhã, poxa, esse leite realmente eu gostei, é gostoso, eu não preciso colocar na minha granola o leite de vaca. Então, ali eu já estou fazendo uma diferença, né? Se eu tomo toda manhã
a minha granola, o meu cereal com leite, ali eu posso fazer uma mudança. No meu lanche, no pão, eu sempre boto queijo e presunto. Vou testar só naquele momento, né? Todo dia, se eu sempre faço aquele lanche, o que eu posso substituir? O que eu posso colocar? Vou testar uma pastinha de berinjela, baba ganoush, hummus, pensar em substituições para isso, né? Que funciona, que você gosta, né? Você tem que, eu acho que tem que gostar, tem que ser saboroso, tem que ser algo que dá um prazer. E ir trocando e substituindo aos poucos, entender como um processo, porque eu acho que senão não fica viável. Acho que a gente tem que entender isso, é o processo. E posso falar por experiência própria, né? Quando eu virei vegana, não foi de um dia para o outro. É um processo devagar, até para você entender um universo, para descobrir, para entender todos os... Né, você tem que quase virar um expert em nutrição para ser vegano, né, ou para ser um vegano que se alimenta bem, porque você acaba estudando automaticamente todas essas questões, né? Aceitar e ficar tranquilo em entender que é um processo e ir substituindo aos poucos. Alex, adorei aprender mais aí sobre novas opções para nossa alimentação. Super obrigada pelo papo, foi um prazer conversar aqui com você. Muito obrigada, Jennifer. Chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui e também ao Edgar Maciel, que assina a edição de áudio desse podcast. Sigam o Nosso Impacto nas redes sociais para acompanharem os próximos episódios. Até a próxima!